Três coisas que deves ter cuidado ao chegar aqui em Portugal. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Arnaldo, moro aqui em Portugal há um ano e nesse canal eu compartilho as minhas trajetórias de imigrante. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, então já te convido a se inscrever no canal e a deixar o seu like para não perder os próximos vídeos. Esse vídeo está sendo feito baseado na minha experiência pessoal e eu olhei assim e falei, por que não compartilhar com as pessoas que estão a chegar para não cometer os mesmos erros que eu mesmo cometi. É isso e bora pro vídeo. A primeira coisa que você deve tomar cuidado ao chegar aqui em Portugal é ao assinar qualquer contrato de internet. Por que eu digo isso? Eu contratei um serviço de internet, nesse caso eu tenho uma fidelidade de 2 anos, graças a Deus já passou um ano, só me falta um ano para eu poder mudar de operadora porque eu não estou satisfeito com o serviço deles. Porque segundo algumas pessoas, no meu ciclo social e tal, dizem que é uma das piores internets aqui em Portugal. E antes mesmo de eu contratar esse serviço, eu não havia pesquisado, não pesquisei os prós, os contras, não pesquisei no tempo de chuva como é que aquela internet se comportava. É uma das piores e eu, particularmente falando, considero uma das piores internets dessa região onde eu moro e não só, né? Não posso dizer de Portugal porque não morei em outras regiões, não sei como é que essa internet atua em outras regiões daqui de Portugal. Eu não vou falar do nome dessa internet por questões de respeito, mas o conselho que eu gostaria de dar é, antes de você contratar um serviço de internet, procure saber como é que funciona em tempo de chuva, em tempo de ventos e procure mais ou menos também saber qual é a internet que predomina nos seus arredores. Por quê? Porque senão você vai pagar por um serviço que depois vai se arrepender, assim conforme eu me arrependi. E agora quero mudar de operador e não posso simplesmente sair da operadora em que estou porque tenho a fidelidade de 2 anos e preciso... Porque se eu sair, vou ter que pagar um ano que me falta de fidelidade, né, pelos serviços e não compensa para mim, né? Então, o que me basta é só aguentar e esperar, assim que depois, antes mesmo desse ano terminar, já avisar para eles que eu não vou seguir com eles e trocar de operadora, porque de fato é uma operadora que me desgasta muito. Eu trabalho em casa, atualmente falando, tenho, né, feito alguns trabalhos em casa, então às vezes a minha internet cai, simplesmente preciso esperar que ela retome para eu poder voltar aos meus trabalhos. Isso acaba me atrasando muito, então é uma coisa horrível e não queiras passar por isso. Então pesquise muito bem antes mesmo de colocares o serviço de internet na sua casa. A segunda coisa é contratar um seguro de saúde aqui em Portugal. Particularmente falando, eu me arrependo de ter contratado um seguro de saúde aqui em Portugal. Por quê? Porque eu pago 50% e a seguradora paga 50%, sendo que nos outros seguros de saúde que eu já tive na minha vida, eu pagava uma parte, pagava o valor, nesse caso pelo seguro, e fazia os exames, fazia as consultas, sem precisar pagar mais algum acréscimo. Vira e mexe era uma coisa era uma coisa mínima, não tinha, já que não, a maioria dos seguros, nesse caso, é 50%, né? Eu pago, 50% da operadora paga. Eu me arrependo por quê? Porque eu contratei seguro. Na verdade não foi porque eu quis, eu estava necessitado, mas foi porque o vendedor foi muito bom e de fato me fez assinar aí um contrato também de 2 anos. Nesse caso, estou a pagar e vou ter que ficar 2 anos a usar esse seguro de saúde, sendo que eu tenho tido acesso, né, tipo a questão de tratamentos no público. Por exemplo, o público aqui funciona, pelo menos na minha região eu vejo que o público funciona, os hospitais públicos funcionam e os exames que eu faria, uma vez eu fiz uma cotação para ver mais ou menos a diferença, os exames que eu faria no público me saíram gratuitos, os exames que eu faria nesse caso com o meu seguro me saíram em torno de quase 200 euros e eu acho tipo um absurdo e não vejo mesmo necessidade, né, nesse momento minha de ter um seguro de saúde, só que eu não posso cancelar porque simplesmente tem uma fidelização de 2 anos. Então antes mesmo de contratar o seguro de saúde, veja mesmo bem, balance bem para ver se há realmente necessidade, porque aqui pelo menos eu vejo que se a pessoa de fato tivesse de mão na região onde eu moro, detalhe, eu sei que tipo, tem às vezes tido momentos em que não há médico e tal, mas pelo menos na região onde eu moro, se eu tiver me sentindo mesmo muito mal, eu posso ir ao hospital, ou às urgências, ou pelo menos no hospital, e ser atendido de graça nos centros de saúde, né? Ser atendido de graça, tipo, tem aí um limite de pessoas que eles atendem por dia, por exemplo, acho que são 6 vagas. Se eu chegar cedo, sou atendido, o médico me analisa e tal, vê as coisas, os exames que eu preciso fazer, pede os exames, eu consigo marcar esses exames de graça também e sem pagar nada. Então eu vejo que tipo, é uma coisa que
O processo normal demora, que é tipo você marcar consulta, ser atendido, fazer os exames, depois voltar com o médico, demora. Mas em casos mesmo que a pessoa está mesmo bem doente, precisa mesmo fazer alguns exames, é uma coisa rápida que funciona muito bem, então não vejo necessidade de ter um seguro de saúde, né? Ainda mais pagando 50%. Se eu tivesse a pagar assim, o valor que eu pago e ter direito a tudo sem pagar mais nada, valeria muito a pena, assim conforme o meu seguro era no Brasil e tal. Mas para mim não está valendo muito a pena, porque simplesmente pago 50%, a pessoa nem sente que o seguro está pagando 50, a metade, né? Porque os valores são muito caros e é um absurdo, então tome muita atenção quanto a isso, né? Ver de fato se faz sentido ter um plano de saúde ou não, mas eu não acho mesmo necessário, não acho uma necessidade aqui. Terceira coisa é, não aceite trabalhar sem contrato de trabalho, por quê? Porque você terá muitos problemas e você não poderá não conseguir se sair dos problemas que você vai encontrar. Por quê? Vou te explicar. Por exemplo, se você trabalhar numa empresa e o chefe está te enrolar de que vai dar o contrato depois de 3 meses e tal, não caia nesse papo. Por quê? Porque você vai ficar um ano nessa empresa e você não vai ter contrato. Se você não sabe, para um chefe ou uma empresa te colocar, né, como colaborador dela, eles investem, pagam algum valor para a segurança social e tal, e muitas empresas aqui, eles acabam por falar ao funcionário, olha, vais ficar 3 meses de experiência e depois nós vamos dar contrato, ou seja, isso é balela, isso não cola, por quê? Porque tem o tipo de contrato que é também na fase de tempo de experiência, então muitas empresas querem fugir disso e acabam te enrolando, falando que depois de 3 meses vão dar contrato. Não aceita isso, não caia nisso, a não ser que você esteja a precisar de valores e tal, e se submetas a isso, mas não é recomendado. Por quê? Porque você não vai estar guardado pela lei, no sentido do que, por exemplo, se tiver acidente de trabalho, não há contrato que vai comprovar que você de fato está empregado naquela empresa, você não tem aonde recorrer, e não só, né, caso aconteça qualquer coisa, não tem como recorrer, porque não estás contratado. Então é muito importante você ter um contrato, e não só, também para você conseguir poder descontar na segurança social de alguma forma, se você ficar doente depois de 3 meses e tal, conseguir aí, se ficar de baixa, mesmo assim conseguir receber, e muitos outros benefícios que tem. Então não caia nesse papo de não, de trabalho 3 meses, depois, né, eu vou dar o contrato e tal, porque tem muitas pessoas que de fato são malandras, né? Muitos chefes que são malandros e muitas empresas que de fato não são justas quanto a esse sentido. Esses são uns dos 3 erros que deves tomar muito cuidado ao chegar aqui. Espero que de alguma forma não tenhas cometido nenhum desses e não venhas a cometer nenhum desses erros. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para a sua vida com esse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos.